A sala de audiências 4B não cheirava a justiça, mas sim a morte. Um odor fétido de desinfetante e hostilidade silenciosa impregnava a madeira de carvalho e sufocava o ar, tornando cada respiração um ato de vontade. No centro desse palco tóxico, com 7 meses de gravidez, Isabela Costa sentiu o mundo desabar. Seu corpo, que antes era uma fortaleza de vida, agora se rendia, curvando-se sob o peso da traição e da humilhação. A escuridão subiu de seus tornozelos, uma maré negra que consumia a sala, os advogados e, mais crucialmente, o olhar gélido do homem que jurou amá-la. Do outro lado do salão, Ricardo Ferreira, o homem que ela amou e com quem construiu uma vida, não se moveu. Seus olhos, que um dia foram o mapa para a sua alma, agora eram poços de vazio. Um predador, calmamente observando sua presa cair. E no primeiro banco da galeria pública, a amante, uma jovem de cabelos dourados chamada Vitória Almeida, esboçava um sorriso pequeno, afiado e cruel. Era a face da Vitória, uma máscara de triunfo que dizia: "Eu tenho ele, e em breve terei tudo o que era seu." Eles pensavam que a tinham quebrado. Acreditavam que estavam a um momento de tomar tudo dela. Mas eles não tinham ideia da existência do único envelope lacrado nas mãos da juíza Fátima Ribeiro. Um teste de DNA que não apenas revelaria a paternidade do bebê, mas desvendaria uma mentira que construiu um império inteiro. A sala de audiências 4B era uma câmara de tortura. A cadeira de madeira, implacável contra sua coluna, o zumbido incessante das luzes fluorescentes e o olhar perfurante de Ricardo do outro lado da sala. Ele estava sentado ao lado de seu advogado, Gustavo Mendes, um tubarão em um terno de $1.000. Ricardo era a imagem do controle, sua mandíbula cerrada e a expressão impassível que escondia o monstro interior. Apesar de toda a sua determinação, os olhos de Isabela foram inevitavelmente atraídos para Vitória Almeida na primeira fila. Vitória era a antítese de Isabela naquele momento. Jovem, esbelta, com cabelos da cor de ouro fiado e um vestido vermelho escandalosamente justo, que era um grito silencioso de sua vitória. E ela sorria. Não um sorriso de alegria, mas um pequeno, perverso e calculista escárnio direcionado diretamente a Isabela. Senhora Costa, a voz de sua advogada, Cláudia Santos, soou como uma âncora no redemoinho de sua náusea. Foco, a juíza Ribeiro está falando. Isabela piscou, forçando-se a olhar para a mulher no banco. A juíza Fátima Ribeiro, uma mulher de quase 60 anos, com olhos inteligentes que não perdiam nada. Senhor Mendes, a juíza disse, sua voz cortando a tensão. Seu cliente, Sr. Ferreira, está contestando a paternidade da criança e, portanto, está pedindo que todos os bens conjugais sejam congelados, pendentes de uma auditoria forense completa, sob a suposição de infidelidade conjugal por parte da Sra. Costa. Isso é um resumo correto de sua moção? Está correto, meritíssima, Mendes disse, levantando-se suavemente. Meu cliente tem razões significativas para acreditar que ele não é o pai biológico da criança que a Sra. Costa está carregando. Ele foi um marido fiel e dedicado, e essa revelação tem sido uma fonte de profunda angústia emocional e pessoal. Uma risada amarga quase escapou da garganta de Isabela. Fiel e dedicado. As palavras eram tão absurdas que ela sentiu uma tontura avassaladora. Agarrou a borda de sua mesa, seus nós dos dedos ficando brancos. Ela sentiu o bebê chutar, um pequeno e insistente movimento contra suas costelas, como se ele também pudesse sentir a injustiça. E qual é essa razão significativa, Sr. Mendes? A juíza Ribeiro perguntou, seu tom tingido de ceticismo. O Sr. Ferreira testemunhará que o comportamento da Sra. Costa
tornou-se errático e secreto nos meses que antecederam a suposta concepção. Ela estava distante, frequentemente fora de casa por períodos inexplicáveis. Ele conclui, de coração partido, que ela deve ter procurado conforto em outro lugar. Foi uma aula de calúnia, proferida com um tom solene e lamentoso. Isabela olhou para Ricardo, implorando com os olhos para que ele parasse com aquilo. Ele a encarou por meio segundo, e seus olhos não estavam zangados ou tristes. Eles estavam assustadoramente vazios. Ele era um estranho. Cláudia Santos se levantou. Meritíssima, isso é uma acusação infundada e desprezível. Não é nada mais do que uma tática cruel do Sr. Ferreira para evitar suas responsabilidades financeiras e parentais. Minha cliente, Isabela Costa, foi uma esposa e parceira leal por 8 anos. Ela colocou sua própria carreira promissora como arquiteta em espera para apoiar o Sr. Ferreira enquanto ele construía seu império imobiliário. Essas alegações são pura ficção, projetadas para humilhá-la e negar ao filho dele seu direito de nascença. A prova, como dizem, virá. Peterson retrucou arrogantemente. Nós solicitamos formalmente um teste de paternidade pré-natal ordenado pelo tribunal. Se a senhora Costa não tem nada a esconder, ela não deve ter objeção. Na galeria, o sorriso de Vitória se alargou. Este era o checkmate deles. Eles sabiam que Isabela não tinha dinheiro próprio. Ricardo havia se certificado disso, cortando sistematicamente seu acesso às contas conjuntas no dia em que a serviu com os papéis do divórcio. Eles contavam que ela estaria pobre demais, quebrada demais e envergonhada demais para lutar. Eles pensaram que poderiam caluniar seu nome, roubar seu futuro e deixá-la sem nada além de uma criança que eles rotulariam de bastarda. Minha cliente já consentiu com o teste. Meritíssima, Cláudia disse, sua voz firme e clara. Os resultados foram entregues a este tribunal pelo laboratório esta manhã. Estamos totalmente preparados para que sejam lidos em ata. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Mendes. Ricardo se mexeu desconfortavelmente em seu assento. Eles não esperavam por isso. Eles esperavam uma briga, atrasos, uma recusa chorosa que a faria parecer culpada. Eles não esperavam uma conformidade calma e rápida. De seu assento, Vitória se inclinou quase imperceptivelmente, seus olhos azuis fixos no banco da juíza, onde um único envelope manila lacrado repousava. O sorriso se fora, substituído por uma expressão de foco intenso e predatório. Este era o momento. A juíza Ribeiro pegou o envelope. Seu olhar percorreu a sala, demorando-se por um momento em Isabela, depois em Ricardo e finalmente em Vitória. O tribunal tem em sua posse os resultados da análise de DNA comparando amostras do feto e do Sr. Ricardo Ferreira. O silêncio foi absoluto. O coração de Isabela martelava contra suas costelas, uma batida frenética no salão silencioso. Ela sabia a verdade, é claro, mas a pura audácia da mentira de Ricardo havia plantado uma semente de terror em sua mente. E se algo desse errado? E se eles tivessem de alguma forma adulterado os resultados? Seu mundo tinha sido virado tão completamente de cabeça para baixo que tudo parecia possível. Ela arriscou um último olhar para Vitória. A loira não estava mais olhando para a juíza. Ela estava olhando diretamente para Isabela novamente. E enquanto a juíza começava a rasgar o lacre do envelope, os lábios de Vitória se curvaram naquele mesmo sorriso vicioso e triunfante. Foi aquele sorriso que a quebrou. Foi o peso esmagador da crueldade, da manipulação, da traição completa. A certeza arrogante da mulher que havia roubado seu marido, sua vida, e agora estava desfrutando do espetáculo de sua destruição completa. A sala começou a inclinar-se. A voz da juíza tornou-se um eco distante. Manchas pretas dançaram na visão de Isabela.
coalescendo nas bordas. Ela sentiu o bebê dar outro chute forte, um aviso final e urgente. Sua mão, que estava agarrando a mesa, escorregou. Ela fez um pequeno som ofegante, tentando puxar o ar que não vinha. Cláudia se virou, sua compostura profissional desaparecendo, substituída por alarme. Isabela? Mas Isabela não conseguia responder. O chão correu para encontrá-la, enquanto o mundo se dissolvia em uma escuridão silenciosa e sufocante. Seu último pensamento consciente foi daquele sorriso, gravado em sua mente como uma marca. A mulher grávida havia desmaiado no tribunal, e a amante ainda estava sorrindo. 8 anos atrás, o mundo tinha sido um caleidoscópio de cores brilhantes. Isabela se lembrava da exata tonalidade de azul nos olhos de Ricardo no dia em que ele a pediu em casamento em um penhasco varrido pelo vento em Paraty. Ele se ajoelhou, o vento chicoteando seus cabelos escuros, e apresentou-lhe um anel que não era ostensivo, mas elegante e perfeito. Ele falou de um futuro construído juntos, de uma parceria, de um legado. Ela, uma estrela em ascensão em um prestigioso escritório de arquitetura, e ele, um vice-presidente júnior na lucrativa empresa de desenvolvimento imobiliário de seu pai, Ferreira e Filho Propriedades. Nós vamos construir um império, Isa, ele havia dito, sua voz cheia de uma sinceridade a qual ela se agarrou como uma tábua de salvação. Você projeta o mundo e eu o construo. Os primeiros anos foram idílicos, uma montagem cuidadosamente curada de sucesso. Os projetos inovadores de Isabela ganharam prêmios, e Ricardo, com sua perspicácia nos negócios e ambição implacável, subiu a escada corporativa com uma velocidade assombrosa. Eles compraram uma linda casa de vidro nas montanhas, um testamento à filosofia de design dela e ao sucesso financeiro dele. A vida deles era a inveja de seus amigos, um casal perfeito, uma casa perfeita, um futuro perfeito se estendendo diante deles. A mudança foi sutil no início, um lento resfriamento que ela mal registrou. Depois que seu pai, Antônio Ferreira, faleceu de um ataque cardíaco repentino 4 anos depois de seu casamento, Ricardo herdou toda a empresa. O peso de ser o único filho na Ferreira e filho o mudou. A ambição que antes era emocionante se tornou algo mais duro, mais obsessivo. O conselho está pressionando por um trimestre mais agressivo, ele diria, chegando em casa muito depois de ela ter ido para a cama. Eu tenho que estar lá. Meu pai construiu isso do nada. Não posso ser eu quem vai deixar isso falhar. Isabela, sempre a esposa solidária, acreditou nele. Ela reduziu seus próprios projetos, dizendo a si mesma que era temporário. Ela começou a gerenciar a casa, a hospedar jantares para seus associados de negócios e a se tornar a mulher graciosa e sorridente no braço do brilhante CEO. Ela estava interpretando um papel. Ela percebeu um dia e tinha se esquecido de como sair do palco. Sua prancheta de desenho juntava poeira no escritório em casa que ele havia lentamente cooptado para sua própria papelada. As noites tardias se tornaram mais frequentes. As viagens de negócios se estendiam de 2 dias para 5. Quando ele estava em casa, ele estava distante. Seu celular, uma extensão permanente de sua mão, era angulado para longe dela, com um novo e reflexivo segredo. A intimidade fácil que eles compartilhavam evaporou, substituída por uma distância educada e formal. Ele elogiava seu vestido, mas seus olhos não a viam de verdade. Ele perguntava sobre o dia dela, mas já estava rolando e-mails antes que ela pudesse responder. A primeira rachadura concreta em sua negação veio 6 meses antes dos papéis do divórcio. Era um brinco,
Um único brinco de safira e diamante aninhado profundamente no assento do passageiro de seu carro. Não era dela. O estilo de Isabela era minimalista e moderno. Este era caro, chamativo e totalmente estranho. Quando ela o confrontou, segurando a joia cintilante em sua palma trêmula, ele nem sequer vacilou. Ele riu. Isso, ele disse, acenando com uma mão desdenhosa. A esposa de Gustavo Mendes, Melinda, estava no carro na semana passada. Estávamos voltando daquele evento de caridade. Deve ser dela. Vou pedir para minha assistente devolvê-lo. Ele era tão suave, tão plausível, que por um momento ela quase acreditou nele. Mas havia uma frieza em seus olhos que ela nunca tinha visto antes, um lampejo de algo calculista e desdenhoso. Ele não estava apenas mentindo. Ele estava insultado que ela tivesse ousado perguntar. Ele a estava manipulando, fazendo-a se sentir tola e paranoica por notar a evidência de sua traição. Naquela noite, pela primeira vez em seu casamento, ele dormiu no quarto de hóspedes. Ele disse que tinha uma ligação de conferência cedo e não queria acordá-la. O abismo entre eles havia se tornado um fosso. Então veio a descoberta que despedaçou tudo. Ele estava no banho e seu telefone, geralmente guardado como um segredo de Estado, vibrou incessantemente na mesa de cabeceira. Um nome piscou na tela. Vitória A. Uma sequência de mensagens seguiu uma após a outra, cada uma delas uma adaga no coração de Isabela. A noite passada foi incrível. Não consigo parar de pensar em você. Essa casa velha e abafada deve parecer uma prisão. Você pertence a mim. Quando você finalmente vai deixá-la? Você prometeu. Isabela sentiu o sangue escoar de seu rosto. Ela rolou a tela para cima, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia controlar o polegar. Havia meses de mensagens, fotos. Vitória loira e rindo em um barco que Isabela reconheceu como sendo de Ricardo. Vitória em um vestido elegante em um restaurante que Isabela queria experimentar para o aniversário deles, um aniversário que Ricardo havia dito que precisava perder por uma viagem de negócios a Singapura. Vitória enrolada no que parecia ser o roupão de hotel de Ricardo, com o horizonte de uma cidade que Isabela não reconhecia atrás dela. A traição era tão absoluta, tão extensa, que parecia um golpe físico. Não era um caso. Era uma vida inteira que ele estava vivendo. Uma vida da qual ela havia sido completa e deliberadamente excluída. Ela não gritou. Ela não chorou. Uma calma gélida se instalou sobre ela. Quando ele saiu do banheiro, uma toalha enrolada na cintura, ela estava sentada na cama com o telefone dele na mão. A máscara de marido devotado caiu instantaneamente. Não houve pedido de desculpas, nem remorso. Houve apenas aborrecimento, como se ela tivesse cometido a transgressão final ao descobrir seu segredo. Você mexeu no meu telefone? Ele perguntou, sua voz baixa e perigosa. Quem é ela, Ricardo? Não é da sua conta. Ele rosnou, pegando o telefone de sua mão. É isso que acontece quando você fica paranoica e insegura, Isa. Você vai procurar problemas e os encontra. A discussão que se seguiu foi a mais feia de sua vida. Ele distorceu tudo, transformando sua infidelidade em um fracasso dela. Ela estava muito focada em seu hobby de arquitetura. Ela não era espontânea o suficiente. Ela não apoiava suas ambições. Ela tinha se descuidado. Cada palavra era um golpe calculado, projetado para quebrar sua autoestima. Foi durante essa briga, em um momento de pura e desesperada ousadia, que ela lhe disse que estava grávida. Eles estavam tentando por mais de um ano, sem sucesso. Ela havia descoberto apenas 2 semanas antes e estava esperando o momento perfeito para contar a ele, esperando que fosse a boa notícia que pudesse curar o crescente abismo entre eles. Ela observou o rosto dele,
rezando por um vislumbre do homem com quem ela havia se casado. Por um momento, ela viu algo. Choque, confusão. Mas foi rapidamente substituído por uma frieza nova e assustadora. Grávida, ele repetiu a palavra, que soou como veneno em sua boca. Ele a olhou de cima a baixo, seus olhos cheios de uma suspeita nova e aterrorizante. E você está me dizendo isso agora? 2 dias depois, ela foi servida com os papéis do divórcio. As razões eram diferenças irreconciliáveis. E 2 semanas depois disso, a petição alterada chegou. Ele estava formalmente negando a paternidade e a acusando de adultério. Ele havia pegado o segredo mais bonito de sua vida e o transformado na mais feia das armas a ser usada contra ela. Ele não estava apenas a deixando. Ele estava tentando apagá-la, reescrever a história deles e pintá-la como a vilã, deixando ele e sua bela amante livres para viver a vida que haviam roubado. A jaula dourada havia se tornado uma câmara de tortura, e Ricardo estava com a chave, com a intenção de trancá-la para sempre. Isabela acordou com o cheiro agudo e estéril de álcool e o bip rítmico de uma máquina ao lado de sua cabeça. Uma mão suave e gentil estava acariciando seu cabelo. Ela abriu suas pálpebras pesadas para ver o rosto de Cláudia Santos, marcado pela preocupação. Oi, Cláudia disse suavemente. Você está na enfermaria do tribunal. Você desmaiou. Você nos deu um susto. O tribunal, o sorriso, o envelope. Tudo voltou correndo e Isabela tentou se sentar, um ofego de pânico escapando dela. Os resultados? A juíza os leu? Shh, calma. Cláudia acalmou-a gentilmente, empurrando-a de volta para a maca. A juíza imediatamente declarou um recesso. Ela adiou a leitura. Ela estava mais preocupada com você e com o bebê. Os paramédicos verificaram vocês 2. Sua pressão sanguínea está alta e você está desidratada, mas o batimento cardíaco do bebê está forte. Vocês 2 são lutadores. O alívio lavou Isabela, tão potente que parecia fraqueza. Foi um adiamento temporário, um botão de pausa em sua execução pública. Ele nem olhou para mim, não é? Isabela sussurrou, a memória da postura congelada de Ricardo clara em sua mente. Quando eu caí, ele não se moveu. A expressão de Cláudia se endureceu. Não, Isabela. Ele não se moveu. O advogado dele e a outra mulher. Eles pareceram apenas irritados com o atraso. Só isso. A crueldade disso foi uma ferida fresca. Solidificou uma verdade que vinha lentamente amanhecendo para ela. O Ricardo que ela amou se fora, ou talvez nunca tivesse existido. O homem naquele tribunal era um predador, e ela era sua presa. As 2 semanas seguintes foram um tipo especial de inferno. Ricardo, através de seu advogado, jogou sua mão com brutal eficiência. Citando o estresse da litigação e da incerteza, ele moveu uma moção de emergência para congelar todos os seus bens conjuntos. Os cartões de crédito que Isabela usava para supermercado foram recusados. O pagamento automático do aluguel de seu carro foi rejeitado. Ela recebeu uma notificação de despejo do apartamento que Ricardo havia alugado para ela depois de expulsá-la da casa conjugal. Um lugar estéril e sem alma que ele agora legalmente não estava mais pagando. Ele a estava estrangulando financeiramente, tentando forçá-la a um acordo rápido e barato, onde ela assinaria seus direitos por migalhas apenas para sobreviver. Era um cerco. Ele a estava matando de fome. Isabela passou uma tarde frenética ao telefone com seus pais, um professor e uma bibliotecária aposentados de Minas Gerais. Eles ficaram horrorizados, é claro, e imediatamente lhe transferiram o que podiam de suas economias modestas. Era o suficiente para mantê-la com um teto sobre a cabeça e comida na geladeira por 1 mês, talvez 2. Mas a vergonha ardia. Ela tinha 34 anos, uma arquiteta outrora bem-sucedida.
agora completamente dependente da aposentadoria de seus pais. Foi durante uma ligação chorosa com sua irmã mais nova, Fernanda, uma enfermeira ferozmente prática, que a centelha de desafio foi reacendida. Você não pode deixar ele fazer isso, Isa, Fernanda disse, sua voz firme de raiva. Ele não está apenas se divorciando de você, ele está tentando te destruir. Você não pode apenas se defender. Você tem que revidar. Tem que haver algo. Homens como o Ricardo, homens com tanto ego e dinheiro, eles sempre têm segredos. Você só precisa encontrar a pedra certa para virar. Desligando o telefone, Isabela olhou ao redor do apartamento genérico de paredes bege. Era uma prisão projetada por seu marido. Ela pensou em seu bebê, na vida que ela queria dar a ele, uma vida livre da sombra daquele homem monstruoso. Fernanda estava certa. Ela não podia mais jogar na defesa. Ricardo tinha começado essa guerra, mas ela iria terminá-la. No dia seguinte, ela entrou no escritório de Cláudia Santos com um novo fogo em seus olhos. Cláudia, uma mulher perspicaz e impecavelmente vestida em seus 40 e poucos anos, havia assumido o caso pro bono, depois que um amigo em comum fez a introdução, movida pela injustiça da situação de Isabela. Ele está tentando me sangrar até a morte, Isabela disse, sua voz desprovida do medo que antes a fazia tremer. Ele pensa que se me tornar desesperada o suficiente, eu assinarei qualquer coisa. Ele está errado. Cláudia se inclinou para a frente, uma caneta pairando sobre um bloco de notas legal. Eu concordo. Uma estratégia defensiva não vai funcionar. Sabemos que o teste de paternidade provará que o bebê é dele. Isso lhe dará pensão alimentícia. Mas para conseguir um acordo justo, para obter o que lhe é devido por 8 anos de casamento e sacrifício profissional, precisamos de alavancagem. Ele escondeu o dinheiro dele, tenho certeza disso. Empresas de fachada, contas offshore. É um manual clássico de divórcio de homem rico. Precisamos de um contador forense, Isabela afirmou. Precisamos, Cláudia confirmou. Um bom, mas eles são caros. Estamos falando de dezenas de milhares de reais apenas para começar. O coração de Isabela afundou. Era um dinheiro que ela não tinha. Então o que fazemos? Cláudia bateu sua caneta por um longo momento, seus olhos semicerrados em pensamento. Podemos peticionar ao tribunal para que os bens de Ricardo paguem pelo contador, argumentando que é uma despesa necessária para a descoberta. Com a calúnia pública dele contra você, a juíza Ribeiro pode estar inclinada a conceder isso. Mas não é uma garantia. Precisamos de outra coisa, algo pessoal. Você foi casada com ele por 8 anos, Isabela. Você morou naquela casa, você viu os negócios dele de perto. Pense, houve algo que sempre apareceu estranho, algo sobre o qual ele era extremamente reservado. Isabela fechou os olhos, forçando-se a voltar no tempo, empurrando a dor de lado e procurando por detalhes. Ela pensou no escritório dele, no qual ela nunca tinha permissão para entrar quando ele estava trabalhando. O armário de arquivos trancado no canto, sua privacidade obsessiva sobre sua história familiar. O pai de Ricardo, Antônio Ferreira, tinha sido um homem duro e dominador que havia construído a empresa do zero. Sua mãe, Helena, era uma mulher quieta e nervosa que parecia viver à sombra do marido. Helena e Ricardo tinham um relacionamento tenso, quase inexistente. Após a morte de Antônio, Helena se mudou para um condomínio de aposentados na Flórida e cortou quase completamente o contato com o filho. Isabela só a tinha encontrado um punhado de vezes, e a mulher sempre pareceu assustada. A mãe dele, Isabela disse lentamente, seus olhos se abrindo. Helena, eles não se falavam. Depois que o pai dele morreu, ela simplesmente desapareceu da vida dele. Ele sempre dizia que ela era frágil e não conseguia lidar com o estresse de seu mundo. Mas houve uma vez no funeral de Antônio. Ela me disse algo estranho. O que ela disse?
Cláudia pressionou, inclinando-se. Estávamos na recepção. Ricardo estava sendo o centro das atenções, aceitando condolências, como se estivesse aceitando um prêmio. Helena pegou meu braço. Ela parecia aterrorizada. Ela sussurrou. Ele não é como o pai dele. Graças a Deus por isso. Antônio tinha um coração cruel, mas Ricardo tem um buraco onde o coração dele deveria estar. Tenha cuidado, minha querida. A fundação desta casa é construída sobre uma mentira. A caneta de Cláudia parou de se mover. A fundação desta casa é construída sobre uma mentira. O que você achou que ela quis dizer? Na época, eu pensei que ela era apenas uma viúva enlutada e divagando. Eu pensei que esta casa significava a família, o estado emocional deles. Mas ela estava olhando para o retrato de Antônio na parede quando disse isso. O retrato oficial da empresa. E se ela quisesse dizer à empresa? A Ferreira e Filho? Uma ideia emocionante e perigosa começou a se formar. E se a mentira não fosse apenas conjugal? E se fosse mais antiga, maior? Cláudia, Isabela disse, sua voz tremendo com a audácia de seu pensamento. O teste de paternidade para o nosso bebê. Ele compara o DNA do bebê com o de Ricardo. E se pudéssemos comparar o DNA de Ricardo com o de seu pai? Cláudia a encarou, sua mente legal afiada, processando instantaneamente as implicações. Antônio Ferreira está falecido. Como poderíamos obter uma amostra? Quando ele teve seu primeiro ataque cardíaco, 2 anos antes de morrer, ele foi tratado no Hospital Santa Clara. Eles fizeram testes extensos, biópsias. Eles ainda devem ter suas amostras de tecido em seus arquivos de patologia. Isabela se lembrou. Eu assinei alguns dos papéis para a admissão dele. Era uma chance remota, uma tentativa selvagem e improvável no escuro, baseada nas palavras enigmáticas de uma mulher idosa assustada. Mas era a primeira pedra, e Isabela teve uma súbita e visceral certeza de que se ela pudesse apenas virá-la, toda a fundação podre do mundo de Ricardo desabaria. Conseguir que um juiz assinasse uma intimação para os registros médicos de um homem morto, com base na declaração enigmática de uma mãe distante, era uma tarefa monumental. Gustavo Mendes lutou contra isso com tudo o que tinha, chamando-o de uma expedição de pesca nojenta e macabra, e uma tentativa desesperada de uma mulher desprezada para assediar um filho enlutado. Na audiência preliminar, ele foi esperto e condescendente. Meritíssima, a senhora Costa está claramente perturbada. Ela desmaiou no tribunal. Agora ela vem a você com essa teoria da conspiração tirada de uma novela. Ela quer profanar a memória de Antônio Ferreira, um titã desta cidade. Tudo para se distrair de sua própria infidelidade. Mas Cláudia Santos estava à sua altura. Ela se apresentou perante a juíza Ribeiro, sua presença calma e imponente. Meritíssima, Cláudia argumentou. Toda a premissa do caso do Sr. Ferreira contra minha cliente repousa em uma questão de sangue, de linhagem. Ele questionou pública e cruelmente a paternidade de seu próprio filho, ainda não nascido, para obter uma vantagem financeira. Ele fez da genética o tema central deste divórcio. Tudo o que estamos pedindo é para aplicar o mesmo padrão de escrutínio à linhagem que lhe concede sua própria imensa riqueza e poder. Ela deixou a frase pairar no ar por um momento. A Ferreira e Filho Propriedades é um negócio de família, passado de pai para filho. A vasta maioria da riqueza pessoal do Sr. Ferreira está vinculada a um fundo familiar, um fundo cuja carta de princípios tenho certeza de que se baseia na sucessão biológica direta. Se o Sr. Ferreira acredita que a paternidade é tão criticamente importante quando se trata de suas responsabilidades, não deveria ser igualmente importante quando se trata de seus privilégios? Nós não estamos profanando uma memória, meritíssima. Estamos buscando a verdade completa, em um caso onde meu oponente se contentou em lidar apenas com meias verdades caluniosas. A juíza Ribeiro ouviu.
Seus dedos se juntaram em forma de tenda, seus olhos ilegíveis. Ela olhou do rosto sério de Cláudia para o indignado de Mendes. Ela olhou para Ricardo, que estava rígido de fúria. Então ela olhou para Isabela, que a encarou sem vacilar. Moção concedida, a juíza disse, sua voz firme. O Hospital Santa Clara será intimado a fornecer quaisquer materiais biológicos pertencentes ao falecido Antônio Ferreira. O laboratório fará uma análise de STR de cromossomo Ipsius, comparando as amostras de Antônio Ferreira com as de Ricardo Ferreira. Os resultados serão entregues diretamente a este tribunal e serão lidos junto com os resultados do teste de paternidade pré-natal quando nos reunirmos novamente. Ela bateu seu martelo uma vez. Este tribunal está encerrado. A vitória foi inebriante, mas aterrorizante. Isabela e Cláudia haviam apertado o botão. Agora elas tinham que viver com as consequências, fossem quais fossem. Enquanto esperavam pela nova data do tribunal e pelos resultados do laboratório, elas foram trabalhar. Cláudia conseguiu que o tribunal aprovasse o contador forense, argumentando que o próprio desafio de Ricardo à legitimidade da criança tornava uma contabilidade completa essencial. O homem que elas contrataram era um gênio calvo e quieto, chamado Leonardo Bastos, que falava de planilhas e livros-caixa com a paixão de um poeta. O dinheiro é o fantasma na máquina, ele disse a Isabela durante a primeira reunião deles na pequena sala de conferências de Cláudia. Ele nunca realmente se vai, ele apenas muda de forma, se move através das paredes. Meu trabalho é encontrar a sombra dele. Por dias, Isabela sentou-se com Leonardo, juntando o esqueleto financeiro de seu casamento. Ela lhe trouxe antigos extratos bancários que havia encontrado, relembrou nomes de parceiros de negócios e descreveu viagens que Ricardo havia feito. Era um trabalho meticuloso e emocionalmente desgastante. Cada extrato de cartão de crédito era um mapa da vida secreta de Ricardo com Vitória. Uma cobrança de um colar de 5.000 dólares de uma joalheria no Rio de Janeiro. Uma cobrança de 7.500 por um fim de semana em um spa de luxo em Gramado. Uma transferência de 10.000 dólares para um banco nas Ilhas Cayman com o memorando V. Almeida, consultoria de design. É ela, Isabela disse, seu dedo traçando o nome no extrato. Vitória Almeida. Ela é uma designer de interiores. Ele deve ter alegado que estava a contratando para um projeto. Leonardo digitou furiosamente. Uma história tão antiga quanto o tempo. Faturas inflacionadas, taxas de consultoria fantasma. É uma maneira clássica de mover bens conjugais para um terceiro antes de um divórcio. É rastreável, mas complicado. Enquanto Leonardo perseguia o dinheiro, Isabela tentou perseguir o outro fantasma, Helena Ferreira. Ela encontrou o número do condomínio de aposentados em Boca Raton. Nas 3 primeiras vezes que ela ligou, Helena desligou no momento em que ouviu a voz de Isabela. Na 4ª tentativa, Isabela falou rapidamente, um jorro de palavras antes do clique do receptor. Helena, por favor, não desligue. Sou Isabela. Ricardo está tentando tirar meu bebê. Ele está dizendo ao tribunal que o filho dele não é dele. Ele está tentando me deixar sem nada. Você me disse que a fundação da casa foi construída sobre uma mentira. Por favor, eu preciso saber o que você quis dizer. Eu estou lutando pelo futuro do meu filho. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, preenchido apenas pelo fraco estática de uma ligação de longa distância. Isabela podia ouvir as respirações trêmulas e superficiais da mulher mais velha. Ele sempre foi um menino tão frio. Helena finalmente sussurrou, sua voz frágil como um pergaminho antigo. Ele não tirou isso de mim. Ele tirou isso de Antônio, ou do homem que eu o deixei acreditar que era seu pai. O coração de Isabela parou. O que você está dizendo, Helena? Outra longa pausa. Antônio era um homem estéril. Helena disse,
as palavras saindo em um jorro doloroso, uma confissão que ela guardava há mais de 40 anos. Uma doença quando ele era jovem. Ele nunca poderia ter filhos, mas ele precisava de um herdeiro. Seu ego, seu orgulho, o filho na ferreira, e filho tinha que existir. Era sua obsessão. Ele era um homem cruel, Isabela. Ele arranjou isso. Arranjou o quê? Isabela ofegou, sua mão agarrando o telefone tão firmemente que seus nós dos dedos doeram. Ele encontrou um doador, um jovem na universidade, inteligente, saudável. Foi tudo muito clínico, anônimo. Antônio me obrigou a passar por isso. Era uma transação de negócios para ele. O preço da minha vida confortável era produzir seu herdeiro. Eu era jovem e estava aterrorizada com ele. Eu fiz o que ele disse. Ricardo nasceu e Antônio o reivindicou. O jovem foi pago e desapareceu. Ninguém nunca soube. Ricardo não sabe. Ele acredita com toda a sua alma que ele é o herdeiro de sangue do Império dos Ferreira. O mundo se inclinou em seu eixo pela segunda vez em um mês. Esta era a mentira. A mentira fundamental e avassaladora sobre a qual Ricardo havia construído toda a sua identidade, sua arrogância, seu direito. Ele adorava a memória do pai que havia construído a empresa. Um homem que nem sequer era seu pai. Quem era o doador, Helena? Você tem um nome? Não, ela choramingou. Antônio cuidou de tudo. Ele queimou todos os registros. Ele disse que o segredo morreria com nós dois. Eu nunca pensei que Ricardo se tornaria tão parecido com ele. A mesma crueldade, a mesma necessidade de controlar tudo. Após a ligação, Isabela sentou-se em silêncio atordoado por 1 hora inteira. O teste de DNA não era mais uma chance remota. Era uma bomba-relógio colocada diretamente sob o trono de Ricardo. No dia anterior à data do tribunal, Leonardo Bastos ligou. Eu encontrei, ele disse, uma nota de triunfo em sua voz quieta. Ele é inteligente, eu lhe darei isso. Ele montou um fundo cego nas Ilhas Virgens Britânicas com Vitória Almeida como única beneficiária após um evento desencadeador. O evento desencadeador? A finalização de seu divórcio de você. Ele canalizou mais de 15 milhões de dólares para lá nos últimos 8 meses. É quase todos os bens conjugais líquidos. Ele planejava deixar você com a casa, que está hipotecada até o último centavo, e uma montanha de dívidas. Isabela sentiu uma fúria fria. Ele não estava apenas a deixando. Ele estava orquestrando uma aniquilação financeira completa. Nós o pegamos, não é? Ela perguntou. Na questão do dinheiro, sim, Leonardo confirmou. Podemos provar a transferência fraudulenta, mas o que você tem com esse negócio de DNA, isso é algo completamente diferente. Você não está apenas indo atrás do dinheiro dele, Sra. Costa. Você está indo atrás do nome dele. E enquanto ela se preparava para o tribunal no dia seguinte, Isabela sabia que esse era o ponto principal. Ele tentou roubar o nome e a legitimidade de seu filho. Agora, ela estava prestes a assistir a verdade fazer a mesma coisa com ele. A atmosfera na sala de audiências 4B estava ainda mais carregada do que antes. O recesso permitiu que o drama se aprofundasse, e a sala zumbia com um murmúrio baixo de antecipação. Repórteres, sentindo uma história maior do que um divórcio típico da alta sociedade, haviam ocupado alguns lugares na parte de trás da galeria. Gustavo Mendes e Ricardo Ferreira sentaram-se em sua mesa, projetando uma aura de tédio impaciente, como se todo o caso fosse um aborrecimento teatral que eles estavam sendo forçados a suportar. Ricardo parecia imaculado como sempre, mas Isabela notou um pequeno músculo pulsante em sua mandíbula. Um sinal. Ele não estava tão calmo quanto parecia. A intimação para os registros médicos de seu pai claramente o havia abalado, um movimento inesperado que havia violado as paredes de sua fortaleza cuidadosamente construída. Na galeria,
Vitória Almeida estava de volta em seu assento. Hoje ela usava um vestido preto elegante, uma roupa de falsa solenidade. O sorriso arrogante, no entanto, ainda estava firmemente no lugar. Para ela, este era apenas o ato final de uma peça onde sua vitória já estava roteirizada. Ela cruzou o olhar com Isabela e deu uma piscadela sutil e insolente. Naquele momento, Isabela não sentiu um lampejo de dor ou intimidação, apenas um profundo e compassivo desprezo. Vitória pensava que estava prestes a se tornar a rainha de um vasto império, mas ela não tinha ideia de que estava sentada na beira de um buraco. A própria Isabela se sentiu transformada. Ela não era mais a vítima trêmula que havia desmaiado no chão. Nas últimas semanas, ela havia se tornado uma guerreira. A luta pelo futuro de seu filho, combinada com o segredo avassalador que ela agora possuía, havia forjado um núcleo de aço dentro dela. Seus movimentos eram deliberados, suas costas estavam retas. Ela sentou-se ao lado de Cláudia Santos, não como uma cliente que precisava de proteção, mas como uma parceira em uma estratégia prestes a se concretizar. De pé, o oficial de justiça chamou. A juíza Ribeiro entrou e sentou-se, seu rosto tão severo e impassível como sempre. Ela examinou a sala, seu olhar repousando por um momento nos 2 envelopes lacrados em sua mesa. Eles pareciam pulsar com os segredos que continham. Estamos reunidos novamente no caso Costa versus Ferreira. A juíza começou, sua voz ressoando com autoridade. Antes do recesso, o tribunal estava preparado para ler os resultados de um teste de paternidade ordenado pelo tribunal. Posteriormente, o tribunal também ordenou que fosse realizada uma análise de cromossomo Y. O laboratório credenciado entregou ambos os conjuntos de resultados e eles estiveram na posse exclusiva deste tribunal. Eu agora os deslacrarei e os lerei para a ata oficial. Um silêncio caiu sobre a sala. Era tão quieto que Isabela podia ouvir o zumbido suave do relógio na parede, cada tic-tac uma contagem regressiva para a detonação. A juíza Ribeiro pegou o primeiro envelope, o que dizia respeito à paternidade do bebê de Isabela. Ela deslizou um abridor de cartas sob a aba e desdobrou a única folha de papel dentro. O silêncio se estendeu, tornando-se tenso e insuportável. Ricardo se inclinou levemente, sua máscara de indiferença deslizando para uma de interesse aguçado. Vitória prendeu a respiração. Sobre a paternidade do feto masculino carregado pela senhora Isabela Costa, a juíza leu, sua voz clara e inabalável. A análise comparou o perfil de DNA fetal com o perfil de DNA do Sr. Ricardo Ferreira. Os resultados são os seguintes. A probabilidade de paternidade é de 99,9. Ela levantou os olhos do papel diretamente para Ricardo. Sr. Ferreira, de acordo com os mais altos padrões científicos do Estado, você é o pai desta criança. Um suspiro coletivo varreu a sala. Cláudia Santos estendeu a mão e deu um aperto firme e triunfante na mão de Isabela. Isabela sentiu uma onda de validação tão poderosa que quase lhe trouxe lágrimas aos olhos, mas ela as conteve. Esta era apenas a primeira batalha. O rosto de Ricardo era uma máscara de pedra, mas um rubor de vermelho raivoso subiu por seu pescoço. Gustavo Mendes sussurrou furiosamente em seu ouvido, provavelmente garantindo-lhe que isso não mudava nada, que a pensão alimentícia era apenas um aborrecimento financeiro que eles poderiam gerenciar. O sorriso confiante de Vitória vacilou pela primeira vez. Foi substituído por um lampejo de pura e não diluída irritação. Isso complicava a ruptura limpa que ela havia imaginado. Uma criança era um elo permanente, um dreno financeiro e emocional recorrente que ligaria Ricardo, por mais levemente que fosse, à mulher que ela se esforçara tanto para deslocar. Ainda assim, ela se recompôs rapidamente.
O dinheiro era o verdadeiro prêmio, e ela tinha certeza de que eles ainda tinham tudo. Bem, Mendes disse, levantando-se com um ar de magnanimidade. Parece que meu cliente estava equivocado, levado à suspeita pela turbulência emocional de um casamento em ruínas. Ele, é claro, cumprirá suas obrigações para com a criança. Agora, se isso conclui este assunto, podemos passar para a distribuição equitativa dos bens. Ele estava tentando tomar o controle, minimizar a perda e direcionar a conversa de volta para seu território, mas a juíza Ribeiro levantou a mão, silenciando-o. Nós não terminamos, Sr. Mendes. Sente-se. O tom da juíza era afiado e imponente, e Mendes se sentou abruptamente, parecendo chocado. Ela então pegou o segundo envelope. Este era mais grosso, contendo um relatório mais complexo. O ar na sala, que havia relaxado momentaneamente, ficou tenso novamente. Os olhos de Ricardo estavam fixos naquele envelope, um novo tipo de medo surgindo em suas profundezas. Ele não sabia o que significava, mas sabia que era uma arma que havia sido apontada para ele, e a juíza estava prestes a puxar o gatilho. Este tribunal também tem os resultados de uma análise de repetição em tandem curta do cromossomo. A juíza Ribeiro anunciou, sua voz caindo levemente, assumindo uma gravidade que comandava cada grama de atenção na sala. Este teste foi realizado para comparar a linhagem genética do Sr. Ricardo Ferreira com o tecido biológico pertencente a seu falecido pai, Sr. Antônio Ferreira, obtido dos arquivos do Hospital Santa Clara. Mendes se levantou. Meritíssima, eu objeto. Isso é irrelevante para os procedimentos do divórcio. Isso é um assunto de família privado. Sua objeção foi notada e é indeferida, Sr. Mendes, a juíza disse, seus olhos brilhando de impaciência. Seu cliente fez da linhagem a pedra angular de seu argumento. Ele abriu esta porta. O tribunal agora está simplesmente atravessando-a. Por favor, sente-se, ou eu o removerei por desacato. Mendes, pálido e abalado, afundou de volta em sua cadeira. Ricardo não estava mais tentando esconder sua agitação. Ele estava encarando o envelope como se fosse uma cobra venenosa. O que poderia dizer? O que importava? Ele era um Ferreira. Ele sempre fora um Ferreira. Era a única verdade que ele jamais conhecera. A juíza Ribeiro rasgou o lacre. Ela desdobrou o relatório de várias páginas, seus olhos examinando a linguagem técnica e os gráficos. O silêncio no tribunal era agora tão profundo, tão absoluto, que parecia uma pressão física. Isabela prendeu a respiração, seu coração batendo um ritmo pesado e constante contra suas costelas. Era isso, a fundação. Depois do que pareceu uma eternidade, a juíza levantou os olhos. Ela não olhou para Isabela ou para os advogados. Ela olhou direta e com uma expressão de fria piedade para Ricardo Ferreira. O cromossomo ia passado diretamente de pai para filho, com muito pouca mutação, criando uma impressão digital genética clara e inegável de uma linha paternal. Ela explicou, sua voz agora clínica, como se ela fosse uma professora dando uma aula. A análise comparou 23 marcadores no cromossomo Y da amostra de Antônio Ferreira e da amostra de Ricardo Ferreira. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas próximas palavras se acumular. Dos 23 marcadores comparados, há 0 correspondências. Por um instante as palavras não pareceram se registrar. 0 correspondências. A frase pairou no ar morto do tribunal, uma declaração científica abstrata desprovida de contexto. Então o significado caiu com a força de uma onda gigante. Um ofego alto e incrédulo veio da galeria. Era Vitória. Seu rosto, momentos antes uma máscara de superioridade entediada, era agora uma tela de choque total.
Seus lábios, perfeitamente pintados, estavam entreabertos em um ó silencioso. Seus olhos arregalados de compreensão horrorizada. Ricardo Ferreira simplesmente encarou, a cor escoada de seu rosto, deixando para trás um brilho pálido e ceroso. Ele olhou para a juíza, depois para seu advogado, depois para Isabela, sua expressão de puro e não adulterado perplexidade. Era o olhar de um homem a quem disseram que o céu era verde, que a gravidade não existia mais. A lei fundamental de seu universo acabara de ser revogada. Isso é impossível, ele gaguejou, as palavras presas em sua garganta. Ele se levantou de sua cadeira, apontando um dedo trêmulo para o banco. Esse teste está errado. É fraudulento. Ela fez isso. Seu dedo girou para apontar para Isabela. Sente-se, Sr. Ferreira. A voz da juíza Ribeiro era como o estalo de um chicote. Este teste foi ordenado pelo tribunal, realizado por um laboratório certificado pelo Estado com uma cadeia de custódia ininterrupta. Os resultados são cientificamente irrefutáveis. Você não é o filho biológico de Antônio Ferreira. O tribunal irrompeu em um zumbido caótico de sussurros. Repórteres estavam rabiscando furiosamente em seus cadernos. Gustavo Mendes parecia ter levado um soco no estômago, seu rosto pálido, sua confiança escorregadia completamente despojada. Ele estava vasculhando seus papéis, procurando por um roteiro, um procedimento para uma situação tão bizarra, e não encontrando nada. O que isso significa? Ricardo perguntou. Sua voz agora pequena, infantil. Cláudia Santos se levantou, sua postura calma e letal. Eu posso explicar o que significa, Meritíssima. Todos os olhos se voltaram para ela. Significa, Meritíssima, que o Sr. Ferreira potencialmente cometeu fraude em uma escala maciça. Cláudia começou, sua voz soando com clareza e convicção. Após a morte de Antônio Ferreira, o marido de minha cliente herdou a totalidade da Ferreira e Filho Propriedades, bem como o controle do fundo de herança da família Ferreira, um fundo avaliado em mais de 200 milhões de dólares. Eu tenho uma cópia da carta de princípios do fundo bem aqui. Ela produziu um documento e o colocou no púlpito do promotor. O artigo 3, seção 2 é muito específico. O fundo e todos os seus bens, incluindo as ações controladoras da empresa, devem ser passados por meio de uma linhagem masculina direta, verificável e biológica. Era um documento escrito por um homem obcecado por sua própria linhagem de sangue. Ela se virou para encarar Ricardo, seus olhos fixos nos dele. Significa, Sr. Ferreira, que nos últimos 4 anos você tem controlado uma empresa e uma fortuna para as quais você não tem absolutamente nenhuma reivindicação legal. Significa que cada salário que você recebeu, cada bônus que lhe foi pago, cada bem que você adquiriu usando essa riqueza, foi feito sob falsas pretensões. A própria fundação de sua vida é uma mentira. A palavra pairou no ar. Mentira. A mesma palavra que Helena sussurrou para Isabela no funeral. Vitória Almeida se levantou abruptamente. A intrincada teia de seu futuro, as mansões, os iates, o rio interminável de dinheiro não estava apenas desfiando. Estava sendo incinerado diante de seus olhos. O homem a quem ela havia se apegado não era o poderoso herdeiro de uma dinastia de dinheiro antigo. Ele era uma fraude, um impostor. Seu rosto, antes uma imagem de beleza arrogante, contorceu-se em um feio rosnado de raiva e traição. Ela olhou para Ricardo não com simpatia, mas com puro ódio venenoso. Você mentiu para mim, ela sibilou, sua voz alta o suficiente para ecoar pelo tribunal atordoado. Você me disse que possuía tudo. Você me disse que ela ficaria sem nada. Ricardo, ainda cambaleando, virou-se para ela, sua expressão suplicante. Vitória, eu não sabia. Não me chame de Vitória. Ela cuspiu, sua voz pingando de nojo.
Ela pegou sua bolsa de grife do banco. Você não é nada. Você não tem nada. Sem olhar para trás, ela se virou e saiu a passos largos em direção à saída, seus saltos clicando em um estacato raivoso no chão de mármore. Ela abriu caminho à força por um repórter que tentava fazer uma pergunta e rompeu pelas portas do tribunal, batendo-as atrás de si. A atuação tinha acabado. A atriz principal havia saído no momento em que percebeu que seu protagonista não seria pago. O espetáculo de sua saída pareceu finalmente quebrar o estado catatônico de Ricardo. A perplexidade em seus olhos foi substituída por uma raiva aterrorizante e avassaladora. Este era seu pesadelo final. Humilhação pública. A perda de controle. Tudo estava sendo tirado dele. Sua cabeça se virou para Isabela, e o olhar em seus olhos era de pura e não adulterada malícia. Ele a via não como a mãe de seu filho ou a mulher que ele uma vez prometeu amar, mas como a arquiteta de sua ruína. Você, ele sibilou, a palavra um dardo venenoso. Você fez isso, sua cadela traiçoeira. Você desenterrou tudo isso para me destruir. Ele se lançou para a frente, suas mãos estendidas como se para agarrá-la, para atacá-la fisicamente. Instantaneamente, 2 robustos oficiais de justiça que estavam observando a cena se moveram, interceptando-o. Cada um agarrou um braço, seus apertos como tornos de ferro. Basta, Sr. Ferreira, um deles disse, sua voz um rosnado baixo. Ricardo se debateu contra eles, seu terno caro amassando, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria. Tirem as mãos de mim. Vocês sabem quem eu sou? A pergunta, uma vez uma ameaça, agora era apenas patética. A sala inteira sabia a resposta. Ninguém. Sr. Ferreira, se o senhor não se acalmar, eu o manterei por desacato, e o senhor passará a noite em uma cela de prisão para pensar em suas ações. A juíza Ribeiro avisou, sua voz glacial. Seu surto aqui na frente de sua esposa grávida e distante foi notado pelo tribunal. A luta pareceu escoar de Ricardo de uma vez. Ele ficou mole no aperto do oficial de justiça, seus ombros se curvando em total derrota. Eles o escoltaram de volta para sua cadeira, onde ele desabou, enterrando o rosto nas mãos. O grande Ricardo Ferreira, CEO e titã da indústria, estava chorando como uma criança quebrada. A juíza Ribeiro examinou os destroços da vida do homem com um olhar severo e inabalável. Ela olhou para a mesa abandonada do advogado, a cadeira vazia na galeria onde a amante estivera, e a casca de um homem que acabara de perder tudo. Então seus olhos se fixaram em Isabela. Pela primeira vez, Isabela viu algo além da imparcialidade judicial na expressão da juíza. Era um olhar de profunda compreensão de mulher para mulher, e talvez um respeito tranquilo e firme. Bem, senhora Santos, a juíza Ribeiro disse, sua voz retornando à sua cadência formal, embora a entonação fosse inconfundível. Parece que todo o cenário financeiro deste caso mudou fundamentalmente. A questão dos bens conjugais parece ser muito mais complexa do que inicialmente pensávamos. Cláudia Santos deu um pequeno e sombrio sorriso. De fato, meritíssima. De fato. O colapso de Ricardo Ferreira foi rápido e total. O fundo de herança da família Ferreira o processou por fraude. O Conselho da Ferreira e Filho o demitiu, citando dano catastrófico à reputação. E a mídia o transformou em uma lição de moral para toda a cidade sobre ganância e engano. Despojado de seu nome, sua fortuna e seu poder, o homem que uma vez comandava salas de reuniões se tornou um pária social enterrado sob uma montanha de dívidas legais. O acordo de divórcio foi uma impressionante reversão de fortuna. Os 15 milhões que Ricardo tentara esconder com Vitória foram concedidos inteiramente a Isabela. Ela também ficou com a casa conjugal,
livre de ônus. Ricardo ficou com nada além de pagamentos de pensão alimentícia ordenados pelo tribunal para o filho que ele tentara rejeitar. Um lembrete mensal permanente de seu fracasso final. Alguns meses depois, Isabela deu à luz um menino saudável que ela chamou de André. Ele era um novo começo, um recomeço. Ela vendeu a casa de vidro fria cheia de fantasmas e, com uma parte de seu acordo, comprou um terreno varrido pelo vento com vista para o oceano. Lá, ela fez o que sempre foi destinada a fazer. Ela construiu. Ela fundou seu próprio pequeno e bem-sucedido escritório de arquitetura, nomeando-o José Costa. Filho, uma silenciosa recuperação do nome agora imbuída de honestidade e de sua própria força duramente conquistada. Seu primeiro projeto foi sua própria casa, uma estrutura aconchegante de madeira e pedra, projetada não para impressionar, mas para nutrir. Olhando para as ondas calmas do oceano a partir da casa que ela havia criado, segurando o filho pelo qual ela havia lutado, Isabela sentiu uma paz profunda. Ela foi testada das maneiras mais brutais, sua vida demolida por um homem que vivia uma mentira. Mas das ruínas, ela emergiu não como uma vítima, mas como uma arquiteta, construindo uma nova vida sobre a única fundação que realmente importava: a verdade. A história de Isabela é um lembrete poderoso de que mesmo em nossos momentos mais sombrios, quando o mundo parece ter se virado contra nós, nós possuímos uma força que nunca soubemos que tínhamos. É uma história sobre como uma mulher levada ao limite absoluto usou a verdade não apenas como um escudo, mas como uma espada, desmantelando um império de mentiras para construir uma nova vida de honestidade e esperança para ela e seu filho. Sua jornada de uma vítima em colapso em um tribunal hostil para a mestra de seu próprio destino é um testemunho de resiliência e do poder final da integridade. Se a luta incrível dela por justiça e um novo começo o emocionou, por favor, demonstre seu apoio clicando no botão de curtir. Compartilhe este vídeo com alguém que precise de uma história de esperança e do triunfo da verdade. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nosso próximo drama da vida real. O que você achou da decisão final da juíza? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.